Muitos colegas médicos me perguntam com frequência como é que funciona o treinamento em auditoria médica. É muito simples. Sabe como é que funciona o treinamento dentro das operadoras? Simplesmente não existe, na maioria das operadoras, um treinamento formal. Ele funciona da seguinte forma: você chega e senta, literalmente, você senta na cadeirinha, você puxa uma cadeira, senta ao lado de um colega mais experiente, de um colega mais antigo, que já está ali há mais tempo, e ele vai te ensinar o que ele faz. Ele vai te ensinar a rotina dele, ele vai te ensinar a expertise dele. Quer saber mais sobre isso? Me acompanha, segue esse vídeo até o final. Eu sou Renata Biapina, médica anestesista, 25 anos formada e auditora médica há mais de 18 anos, dentro das maiores operadoras. Fui gestora da Redditor, fui gestora na Unimed Rio, tenho grandes projetos desenvolvidos em operadoras como a Mil, Golden Cross, e tenho muito a contar para você sobre esse universo. Então vamos lá. Como é que surgiu essa mentoria em auditoria médica? Por que eu vim para esse universo? Por que eu desenvolvi isso? Quando eu comecei há 18 anos atrás, na minha primeira operadora, na minha primeira atuação, eu entendi que não havia um treinamento formal, não havia um passo a passo formal, não havia uma padronização. Quando eu cheguei, eu fui treinada por uma enfermeira muito querida, sou muito grata a ela, mas que me treinou de uma maneira extremamente superficial, dentro da área de atuação em que ela fazia, e não dentro do conhecimento técnico médico, e nem eu poderia querer diferente. Ela me entregou tudo o que ela tinha e eu sou grata. Mas eu precisava de um pouco mais, eu precisava ter um conhecimento além, eu precisava enxergar com um olhar técnico, um olhar diferenciado, como funcionava essa grande engrenagem da saúde suplementar. Eu precisava entender como é que funcionava isso para eu poder criar os meus conceitos, para eu poder criar o meu embasamento, para eu poder criar o meu entendimento. E aí eu comecei a me aproximar de outros colegas médicos, colegas auditores, não só dentro da área médica, mas também auditores em fisioterapia, auditores em nutrição, auditores em psicologia, auditores em enfermagem, porque sim, nós temos todas essas áreas dentro da auditoria em saúde, cada um exercendo as suas funções, o seu entendimento, a sua expertise numa determinada área, num determinado segmento da auditoria. E eu queria mais, eu queria conhecer um pouco mais, eu queria saber um pouco mais. Então eu fui me inteirando um pouquinho com cada um deles, entendendo como funcionava cada área, entendendo como cada um deles realizava as suas análises, os seus processos. E aí eu fui descobrir que não havia algo comum, ou seja, não havia um elo, não havia uma ponte, não havia uma base em que todos passassem pelo mesmo treinamento. Nenhum dos médicos que me treinou fazia exatamente igual, nenhum dos médicos seguia um padrão, nenhuma das enfermeiras por quem eu passei, e aprendam, tá? Médicos que estejam agora ingressando na auditoria médica, aprendam, respeitem o profissional de enfermagem dentro da auditoria, não tenham rixa, isso não funciona. Nem no centro cirúrgico de onde eu vim, eu sou anestesista, então no centro cirúrgico, os meus maiores companheiros, os meus maiores apoiadores, o meu braço direito dentro da sala de cirurgia sempre foi a equipe de enfermagem, eu deixo aqui o meu muito obrigada, e dentro da auditoria são também grandes parceiros, grandes colegas de trabalho. Quando você, entrando na auditoria agora, entender isso, você vai fazer um círculo forte de amizade, de network, de retorno, de feedback, de atuação dentro da operadora. Então, o que acontece? Quando eu comecei, num primeiro momento, eu achei que só na operadora em que eu estava é que isso não existia, que não tinha esse treinamento básico, que não tinha essa formalização, essa formalidade, que não tinha essa padronização. E aí eu fui descobrindo, conforme eu fui passando por outras operadoras, conforme eu fui conversando com outros colegas, desenvolvendo o meu network, eu fui entendendo que isso era uma realidade. As operadoras não tinham um treinamento uniforme. E aquilo era uma coisa que me incomodava muito. Eu sempre fui uma pessoa que, para eu exercer algo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu preciso acreditar verdadeiramente naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso raciocinar em cima do que eu estou fazendo, construindo uma cadeia lógica, construindo uma sequência que me leve a um resultado assertivo, um resultado técnico e um resultado que possa ser replicável, porque ele tem uma fundamentação.
E eu nunca aceitei não como resposta, mas eu também não tenho o perfil de ficar incomodando as pessoas, eu não gosto de me sentir incomodando. Mas eu tinha muitos questionamentos, eu tinha muitas perguntas, e eu comecei a observar que quando eu perguntava demais, eu incomodava. Muitas vezes eu recebia por respostas, isso aqui é feito desse jeito porque sempre foi assim. Sempre foi assim? Sempre foi assim não era uma resposta que me satisfizesse. Eu precisava de algo mais. Por que você faz nesse formato? Porque sempre foi feito assim, sempre funcionou, sempre deu certo. Foi como eu aprendi com quem estava aqui antes de mim e é como eu treino quem vem depois de mim. E aquilo para mim não fazia o menor sentido. Parei, pensei e falei, onde é que eu posso... Nesse momento, eu estou começando, eu não entendo nada de auditoria, eu cheguei agora, eu sou anestesista, minha experiência é toda assistencial. Aonde eu posso buscar a informação fidedigna, a informação assertiva, aonde é que eu posso construir esse raciocínio, esse conhecimento, essa base técnica que eu quero desenvolver para o meu trabalho, para a minha melhor atuação. E eu entendi que não havia lugar melhor para eu estudar, para eu me embasar, do que a própria ANS. Se você quer saber sobre auditoria médica, aonde você vai? Em quem regulamenta o setor? Quem é que regulamenta o setor? A ANS. Então eu fui para dentro da ANS, eu fui estudar muito, eu fui entender todas as regulamentações, eu fui entender o funcionamento, eu fui entender como aquela máquina girava, como aquela máquina gerenciava todos os processos na saúde suplementar. E foi surpreendente. Conforme eu fui estudando e fui descobrindo novas informações, aquilo foi se desenvolvendo de tal maneira que eu não consegui mais parar. Eu me apaixonei cada vez mais pela auditoria e foi inevitável a busca por conhecimento. Aí veio uma nova etapa que eu vou contar para vocês no vídeo seguinte e a gente vai falar como é que o direito médico entrou na minha vida. Continua por aí porque eu vou te ensinar muita coisa sobre auditoria e você vai entender como é que esse mercado promissor ele pode chegar na sua vida de uma maneira leve e te trazer mais qualidade de vida, mais tempo com a tua família, mais noites dormidas em casa. Fica por aí, a gente se encontra no próximo vídeo.